Saudações, amigas e amigos, eu sou Elison Silva e chego agora com mais uma edição do Quarta Categoria, Casa da Série D do Campeonato Brasileiro, desde 2020 no mundo dos podcasts e também agora com exibição no canal Nosso Futebol. E eu começo mais essa edição pedindo para que você que nos assiste ou nos escuta, que siga nossas redes sociais. Estamos no @pcategoria no Instagram e também no Threads. E compartilhe nossos episódios, se inscreva no nosso canal no YouTube, que é o podcast Quarta Categoria. Deixe o like também nos episódios, que isso acaba nos ajudando bastante. Bom, agora temos definidos os finalistas da competição. Cometemos o erro de, na edição passada e por muito tempo, chamar as semifinais de fase mais chata da Série D, mas em 2024 parece que isso mudou completamente. E em duas decisões por pênaltis, os visitantes, Retrô e Anápolis, se classificaram para a final agora valendo um título nacional. Só que a gente também vai falar de outras coisas nesse episódio. Será que você lembra do que a gente está vendo agora na tela? Antes de começar a Série D, a gente fez uma tier list, colocando cada um dos 64 clubes em uma prateleira para dizer qual seria a classificação deles aí no final da competição. E a gente vai elencar, claro, os nossos principais erros dentro da competição até o momento, que tem, como eu já falei, os finalistas definidos. Bom, Felipe Augusto está aqui comigo em mais um episódio para falar, entre outras coisas também, do Maringá, que subiu. Mas será, Felipe, que fica aquele gosto amargo de perder em casa uma vaga na final depois de ter empatado no jogo de ida como mandante? Seja bem-vindo. Fala, Edson, Marcos, todos nos escutam e nos assistem também pelo Nosso Futebol. Fica assim, né? É um sentimento de decepção por parte do Maringá, que sonhava muito com esse título, tinha a melhor campanha, já tinha garantido até mesmo o jogo em casa, né? O jogo da volta em casa na final, caso passasse de fase, pela pontuação que teve. Por todo esse contexto, né, dessa classificação, dessa pontuação que alcançou, essa eliminação foi, digamos, frustrante para a equipe, né? Mas é aquilo, né? O acesso que era mais importante foi conquistado. Esse jogo teve polêmicas, mas acabou com a Nápoles, passou de fase. Pois é, quem também está por aqui é o Marcos Barcelos. Marcos, a Fênix chega depois de 4 disputas por pênaltis na grande e agora parece, né, que deixa de fato um trauma de lado e vai buscar mais um título nacional para o estado de Pernambuco. Tudo bem, Marcos? Olá, Elison, olá, Felipe, olá, você, amiga e amigo ouvinte do Quarta Categoria, ouvinte e espectador também, né? Não podemos esquecer do canal Nosso Futebol. Pois é, o Retrô agora é oficial, não tem mais trauma com relação a pênaltis, algo já enterrado com essa campanha nessa Série D. 4 decisões de pênaltis seguidas, não é para qualquer um. Eu acho que é difícil ver até entre times de Série A, jogando Copa do Brasil, Libertadores. É algo muito complicado de se ver uma equipe passar por tantos desafios além dos 90 minutos e superar todos, né? Então, assim, o Retrô enterra de vez um passado recente, né? Bem complicado. E vai a sua primeira final nacional. E a segunda final nacional do futebol pernambucano na Série D, né? Tivemos o Santa Cruz lá em 2011 perdendo para o Tupi. Agora é a vez do Retrô tentar esse primeiro título para o estado de Pernambuco na 4ª divisão. Pois é, vai tentar mais um título nacional para o estado de Pernambuco, que tem títulos nacionais com o Náutico e com o Santa Cruz na Série C. Também tem título do Sport ali na Série A do Campeonato Brasileiro. Mas antes de falar sobre esses jogos que classificaram Anápolis e também o Retrô para a grande final, a gente vai para a nossa vinhetinha de sempre. O Quarta Categoria é um podcast sobre a Série D do Campeonato Brasileiro, que traz informações, curiosidades e conteúdo relevante sobre o futebol que fica longe da grande mídia. Com eles, Felipe Augusto, Marcos Barcelos e Elison Silva. Tá dado o pontapé de vez nessa edição 132 do Quarta Categoria, desde 2020, falando sobre a Série D do Campeonato Brasileiro. E vamos começar logo com o que interessa, né? Porque a gente tem também agora os finalistas
da competição definidos, né? A gente já trouxe que Retrô e Anápolis vão decidir o título de quem vai ficar, né, com esse troféu nacional da Série D do Campeonato Brasileiro. E o Maringá, né, chegou, né, nas semifinais da Série D com toda uma bagagem de melhor campanha. O Felipe já trouxe, né, que tinha até a garantia de jogar em casa a decisão, o segundo jogo das finais, caso fosse para a decisão, e era o grande favorito entre os 4 aí postulantes, sem dúvida, a ser o que ficaria com o título nacional. E essa previsão se acentuou ainda mais depois de empatar por 1-1 no Jonas Duarte. Só que o Dogão ficou no 0-0 com o Anápolis no Willie Davis, e nos pênaltis o Ellerson defendeu a cobrança de Ronald e Marcão converteu o pênalti decisivo que colocou o Galo da comarca em busca do título da Série D. E com direito à provocação nas redes sociais depois, por conta de comentários que foram feitos nas redes sociais do próprio Anápolis depois do empate jogando em Goiás. Vamos ver como é que foi essa provocação por aí. Ela quer vapo, adora sentar no peitinho tatuado. Me vira de costas, me pina todinha. Ai, minha bonequinha. Aí o atrevido viaja. Ai, minha bonequinha. Ai, minha bonequinha. Esquece. Pois é, né? Quem fala muito precisa ouvir também o que não quer muitas vezes. E aí a gente viu o pessoal nas redes sociais, né, provocando, falando que ia ser Maringá 3-0, que o Anápolis não ia ver a cor da bola jogando no Willie Davis, mas não foi isso que aconteceu e o Anápolis vai para a final, né, Felipe? Pois é, né? A primeira partida, né, lá em Anápolis, né? O Maringá foi bem melhor, poderia ter vencido com um placar até bem favorável, mas acabou que cedeu um empate para o Anápolis, e na sequência, né, no jogo de volta, se esperava que o Maringá, desde o início da partida, fosse para cima, e acabou que o Anápolis começou melhor do que o Maringá, teve chance de abrir o placar ali nos 15 minutos iniciais do jogo de volta, e depois o Maringá, aí sim, dominou a partida, mas sem ter eficácia, né? Sem ter uma competência para converter as chances. Não foram tantas chances claras como foi em Anápolis, mas teve volume de jogo, criou oportunidades, mas acabou que esbarrou muito no Ellerson, goleiro do Anápolis, que se destacou depois também na disputa de pênaltis, né? O segundo tempo foi muito mais abaixo, digamos, das duas equipes, bem equilibrado, mas um equilíbrio mais, digamos, um jogo mais fraco, digamos, e acabou que o 0-0 parecia uma tendência e foi assim que aconteceu, né? Porém, o Maringá reclama, né, de uma penalidade que, ao meu ver, foi para cima do Negueba, claro que isso não garantiria que se fosse gol, né, poderia perder a cobrança, mas de fato foi um pênalti não marcado pelo árbitro, que foi até o VAR conferir o lance, mas mesmo assim manteve a decisão de campo de não marcar. Isso rendeu, né, até mesmo Maringá um ofício à CBF questionando essa decisão do árbitro, mas acabou que no placar ficou 0-0. As finalidades, o Ronald, né, que é um dos melhores zagueiros da Série D, nem só do Maringá, acabou que desperdiçou o único pênalti errado, né, que tivemos nessa disputa de pênaltis, e acabou que o Anápolis converteu os outros 5 e passou de fase, passou para a final. De fato, né, o Maringá era favorito, né, acho que os dois confrontos era o único favorito de fato, né, a passar de fase. Acabou que as finalidades, né, ficou pelo caminho, mas foi uma... Acho que até mesmo por Itabaiana, também a gente vai falar na sequência, né, é uma frustração, não adianta a gente falar que não, mas acaba que no final você pensa que o acesso veio, que era o mais importante, acaba que você visualiza que a taça, né, era uma cereja do bolo, porque de fato, né, os times que subiram já são campeões, mas é claro que a frustração de não ter a taça, né, não disputar a taça, fica para o Maringá. E para o Anápolis, um time que também, né, teve um momento isso aí de converter resultados, né, passou também nas penalidades contra o Iguatu para conquistar o acesso, reverteu um placar contra o Itabuna lá no começo, lá na segunda fase, e em Anápolis, jogando em casa, teve dificuldades contra o Maringá, acabou que no finalzinho conseguiu fazer um empate, levou essa decisão para Maringá e conseguiu manter o empate, depois nos pênaltis conseguiu a classificação para a final. A segunda final goiana, né, a terceira final goiana,
na Série D, depois o Crack 2012, que foi vice-campeão, e com a Aparecidense 2021, que foi campeão. Agora o Anápolis tenta essa chance aí de tentar essa oportunidade de conquistar a vaga, perdão, o título, né, na Série D, um título nacional para o clube, né, que rivaliza muito com a Anapolina, que teve uma passagem pela Série B no começo do século, por questões políticas, mas e agora o Anápolis vive a crista da onda, digamos, e consegue estar à frente da equipe, e agora tem essa chance de conquistar a taça da Série D. Bom, assina embaixo tudo que o Felipe falou, né? A gente viu nessa segunda partida um repeteco aí do que aconteceu na primeira, né? Acredito que o Anápolis sobreviveu uma pressão enorme que o Maringá fez, tanto na partida de ida como nessa partida de volta, que foi uma pressão ainda maior jogando no Willie Davids. E nos pênaltis brilhou a estrela do goleiro Ellerson, né? E que é um jovem destaque, tem apenas 27 anos, né? O goleiro da equipe goiana, tem feito um grande campeonato e tem sido um dos pilares para essa equipe do Anápolis chegar à final como um dos dois sobreviventes. A gente falou sobre o Retrô vencer alguns traumas, né? Eu considero o Retrô uma equipe sobrevivente na competição por tudo que enfrentou, mas não dá para não dizer a mesma coisa do Anápolis. Foi uma equipe que, como eu já até destaquei em fases anteriores, é uma equipe que não tem uma grande campanha jogando em casa. Empatou bastante, jogando seja no Jonas Duarte, seja no estádio lá da Aparecidense, né? Foi uma equipe que teve uma campanha assim em casa não tão empolgante, né? Mas foi uma equipe que dificilmente perde. Uma equipe que até então tem sido essa equipe que sempre dificulta a vida dos adversários, seja em casa ou seja fora, independente se o resultado vai terminar com a vitória do Anápolis, se o jogo vai terminar empatado e o cenário fique todo aberto para uma partida de volta jogando longe de seus domínios, o Anápolis mostrou que é capaz de buscar os resultados fora, independente se é no tempo normal e nos pênaltis. Isso faz do Anápolis uma equipe sobrevivente, né, nessa competição. E chega na final com credenciais. É uma equipe que vai decidir fora de casa e a gente já viu que o Anápolis fora de casa em jogo decisivo é muito perigoso. Então o Retrô vai ter muito trabalho aí pela frente nesses dois jogos. E a gente tá vendo aí o pênalti defendido pelo Ellerson, né, na cobrança do Ronald. O goleiro foi muito bem, foi do canto, né, acertou o canto, fez a defesa que acabou garantindo, né, essa classificação para a decisão para o Anápolis. E, Felipe, seguindo ainda um pouco com o tema do Maringá, é um time que tinha a melhor campanha entre todos os quatro, desde os 8, né, desde as quartas de final, era o time de melhor campanha, sempre decidindo as partidas em casa. E eu queria saber de você se deu para perceber se essa questão de decidir em casa deixou a equipe um pouco acomodada, não só nessa semifinal para não conseguir vencer o Anápolis no tempo normal, mas se a gente for pegar pelo histórico, por exemplo, no jogo contra a Portuguesa do Rio, fez 3-1 fora de casa, começou em casa perdendo por 1-0 e conseguiu a virada depois, mas quando a Portuguesa teve 2 jogadores expulsos, jogando com 2 a mais, o Maringá conseguiu virar. Contra a Inter de Limeira, venceu fora de casa e passou sufoco também para empatar em casa e conseguir a classificação. E agora, contra o Anápolis, esperava-se uma vitória protocolar para carimbar, né, a vaga na final, mas empatou por 0-0 fora de casa. Empatou, na verdade, por 1-1 fora de casa e acabou em casa desperdiçando a oportunidade de chegar na final. Eu senti mais isso no jogo de ida, assim, essa questão de parecer que a qualquer momento o time podia fazer o gol, né? E foi isso que faltou no jogo de ida, né? A gente fala desde 2020, né, que quando você tem a chance de fazer mais gols, você precisa fazer na Série D, né, principalmente, né? E acaba que o Maringá teve essa questão fora de casa, foi um jogo atípico para o Maringá, né? Porque contra o Novo Hamburgo, a Portuguesa em Inter de Limeira, o time fez a vantagem fora de casa e conseguiu depois, né, manter para permanecer com a vantagem no jogo de volta em Maringá. Esse jogo foi muito parecido com o Novo Hamburgo, né? A diferença, claro, que não tinha vantagem 4-2 fora de casa, que tinha conquistado, mas foi um jogo que o Maringá, naquela oportunidade, fez 1-0 só no final do
da partida, um gol de pênalti. Mas nesse caso, no jogo contra o Anápolis, também teve essa característica de ter muitas chances, não foram tantas como foi contra o Hamburgo, mas criou chances, teve um volume de jogo, teve capacidade de fazer os gols, mas acabou que não teve tranquilidade, eficiência para converter essas chances em gols. Mas eu sinto que, de fato, o jogo fora de casa que mudou um pouco a mentalidade da equipe, que parece que não teve um controle tão bom assim para fazer a vantagem depois dentro de casa, né? Talvez, e assim, como eu falei, né, o pênalti não marcado, que para mim foi pênalti, não garantiria que o time vencesse, né? Ele poderia perder o pênalti e continuar 0-0. Então, não foi um lance de impedimento não marcado e tal, foi um lance interpretativo, que ao meu ver o árbitro errou, mas que acabou que não definiu por completo, porque a gente não sabe se teria o gol ou não. Então, acaba que o Maringá teve essa questão, essa dificuldade de lidar com essa não vantagem, né, que conseguiu criar nas suas fases, e acabou que dentro de campo não conseguiu converter as chances em gols. Não sei o quanto que o Rodrigo Silva, né, que saiu logo depois, foi para o Avaí, logo depois conquistou acesso, também pesou na equipe, que ele era o motor da equipe dentro de campo, mas eu senti mais essa questão fora de casa do que dentro de casa, essa questão de poder ter a chance de fazer o gol e não converter, parecer que a qualquer momento o gol poderia sair. Não foi assim que aconteceu lá em Anápolis, não foi assim que aconteceu também em Maringá. Pois é, então a gente está aí com o Anápolis na final, vai enfrentar o Retrô, como a gente já falou, né? E vamos passar agora também para falar sobre o jogo da Fênix. O adversário do Anápolis veio também de forma muito emocionante, decisão por pênaltis, depois de uma inversão de resultado que também, de certa forma, era inesperada. O Itabaiana venceu por 1-0 na Arena de Pernambuco e jogou no Etelvino Mendonça lotado, uma festa espetacular da torcida do Tremendão, muitas crianças vestindo a camisa do time da cidade, algo que me chamou muita atenção. É um time do interior do Nordeste, levar muita gente para estádio e ter muitas crianças entre os novos torcedores me dá um sentimento muito bom para as futuras gerações. E seguindo, o Itabaiana, com todo esse clima e com a vantagem no jogo de ida, poderia até empatar. Só que Giva, já no fim do segundo tempo, tirou a Fênix das cinzas e assim como na segunda fase contra o América de Natal, nas oitavas de final contra o Manauara e no mata-mata do acesso diante do Brasiliense, foi nas penalidades onde brilhou o goleiro Darley e o Retrô chega na final da Série D. E a TV do Retrô fez um bastidor bem legal do que aconteceu por lá no Etelvino Mendonça para mostrar como é que foi o clima da classificação desse acesso tão esperado pela Fênix de Camaragibe. O Darley vai pegar! Vou no alternado. Ninguém tá mais preparado que isso aí! Olha, quem tá no céu! Erramos você, tenha feito a vossa vontade, assim na terra como no céu. O conosco é a vida do Senhor, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que estão ofendidos. Não deixeis cair em tentação, mas livrai do mal, amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte.
Infelizmente, ele pegou muito. Pênalti defendido não é bem batido, mas... Eita. E lava, Luizinho. Lava. Acabou. Ai! Ai, papai! Não é da forma que a gente quer, é que Deus quer. É a forma mais... Ei, a festa foi boa, hein? Obrigado, hein? Ei, tchau. Porra, estamos na final, caralho. Olha só. Vamos, Edão. Calma, ele está no barco. É Jesus que está no barco. Toda honra e toda glória de Deus. Estamos na final. Tá no barco ainda. Eu falei pra Vamos, caralho. Vamos ser campeão, porra. Vamos. É nosso, paizão. É nosso, pai. Porra. A gente merece, irmão. Glória a Deus. Para aí, vá. Boa, porra! Glória a Deus, Jesus! Vamos! Agora nós vamos botar essa medalha no peito. Vambora! Bora, Retro! Porra! Eu quero Lô! Eu quero GG Gelo, Gelo, GG Gelo, eu quero É muito bom, é muito bom. É uma dicotomia muito boa que tem, né? Que é o pessoal exaltando a Deus, exaltando a Jesus Cristo, aí chega a galera querendo gelo, quer bebida, os outros falando palavrão. É uma festa bem complexa da classificação do Retrô, mas muito legal ver o que aconteceu no Etelvino Mendonça. Não é legal para a torcida do Itabaiana, obviamente, mas é um Retrô que consegue uma classificação para uma final de maneira emocionante. E, Marcos, será que já dá para pular direto para os pênaltis da final, sem precisar dos dois tempos de 90 minutos? Porque no jogo do Retrô parece que o pênalti é garantia. E se for olhar pelo outro lado, o empate é uma coisa muito presente também na vida do Anápolis. Então é grandes chances de ter o sapinho no WhatsApp aí para todos os grupos e que poderemos ter alertas de pênaltis aí no jogo da volta lá na Arena de Pernambuco. Mas falando desse jogo, né, gol marcado aí pelo Giva na partida de volta, pelo Retrô, né, o Retrô entrou em campo tendo duas missões em mente, né, quebrar uma sequência de derrotas pro Itabaiana, né, eu até tinha mencionado no episódio passado que a última vitória, né, se eu não me engano, a única do Retrô sobre o Itabaiana tinha acontecido em Itabaiana, né, jogando fora de casa. E a outra missão era, pelo menos, desencantar jogando fora de casa, nesse mata-mata de Série D. Que o time não só não ganhou, não tinha ganhado nenhum jogo fora de casa, como também não tinha marcado nenhum gol. Né? Aliás, correção, tinha marcado 5 contra o América de Natal lá na segunda fase. Né? Mas precisava vencer fora de casa, então era algo que também ainda não tinha acontecido neste mata-mata. Né? E o Retrô, como eu falei, assim como eu falei do Anápolis, o Retrô também foi um sobrevivente ao seu modo nessa partida, né? Porque o Itabaiana impôs muita pressão na primeira etapa, o Retrô demorou um pouco para encaixar o seu jogo, né? Enquanto o Itabaiana empilhava algumas chances de poder matar a decisão da vaga para a final, né? E na segunda etapa eu senti que o Itabaiana deu uma segurada no jogo,
passou a adotar uma estratégia diferente, adotou a estratégia que adotou lá na Arena de Pernambuco, de segurar um pouco mais na defesa e tentar matar esse jogo nos contra-ataques, não se expor tanto, né? O que aconteceu foi o efeito contrário, acabou se expondo demais. O Retrô foi uma equipe que brigou até o final, né? Fez muita pressão, jogando fora de casa, e foi premiado pela persistência, né, com o gol do Giva, né, já na reta final da partida. Né. E, mais uma vez, quem brilha na decisão de pênaltis é o goleiro Darley, né, ele que é um goleiro bastante experiente já, né, tem a chance agora de ser bicampeão da Série D, conquistou um título lá em 2014 pelo Tombense, agora tem mais uma chance de chegar à final de Série D e levantar mais uma taça, dessa vez pegou 2 cobranças, e o Retrô está na decisão depois de muito sofrimento. Né? É como o pessoal disse lá, Deus está no barco do Retrô. Né? Mas também, né, se futebol tiver religião, Deus também está no barco do Anápolis, que também está passando por muito sufoco nessa Série D. Então são 2 histórias muito bacanas que chegam, né, para essa decisão. Né? Como eu falei, são 2 equipes sobreviventes, e se for pegar no histórico recente, pelo menos da época que a gente faz o quarta categoria, é bem raro que 2 equipes com esses perfis de campanha cheguem, né? Geralmente sempre tem uma equipe mais dominante, com uma campanha mais, sólida, né? Na competição, chegando na final. Em 2020 a gente teve o Mirassol sendo campeão, foi uma equipe que foi bastante dominante desde do início ao fim da competição. 2021 esse time foi a Aparecidense, que também fez uma campanha muito forte. 2022 o América de Natal, embora tenha passado por algum percalço na primeira fase, terminou como vice-líder do grupo A3 daquele ano e depois foi uma equipe bastante dominante no mata-mata. E agora temos nessa temporada 2 equipes que, não, apesar de terem feito campanhas bastante interessantes, não são equipes que dominaram do início ao fim, passaram por muitos percalços dentro do próprio mata-mata. Então teremos uma final um pouco diferente do roteiro dos anos anteriores. Claro, lembrei agora do ano passado, tivemos o Ferroviário também sendo essa equipe dominante diante de uma Ferroviária que cresceu durante a competição. Agora temos 2 equipes que cresceram durante o mata-mata, né? Que vem com um perfil mais copeiro, né? Do que uma equipe mais dominante em todas as fases da competição. E a eliminação do Itabaiana foi bem cruel, né? Foi daquele pênalti que, na quinta cobrança, né, caso o Chiquinho Alagoano, o capitão da equipe, fizesse o gol, estaria definida a partida, né? Estaria definida a classificação sergipana para a final. Acaba que o Darley pega o pênalti, né? Mais do que o Chiquinho errou, mas digamos, o Darley pegou o pênalti e acaba que depois tem a virada, né? Com os gols o gol da alternada e a outra defesa na penalidade ali do Itabaiana. Né? É um jogo que parecia também caminhar para um 0-0, apesar dessa questão que o Marcos citou, mas o Retrô realmente foi guerreiro valente, conseguiu fazer esse 1-0. Foi a primeira partida que teve que correr atrás, né? Não conseguia fazer a vantagem dentro de casa, na Arena Pernambuco, mesmo sem torcida e tal, mas conseguia fazer o resultado dentro de casa e depois tinha que lutar por alguma coisa melhor fora. Nesse caso, conseguia fazer o resultado dentro de casa e tentava manter o resultado fora. Nesse caso agora teve que fazer diferente, né? Sofreu o revés dentro, na Arena Pernambuco, onde teve muito mais chance de fazer, de ter a vitória, de fazer gols. Acabou que o Itabaiana foi mais eficiente, conseguiu fazer esse 1-0 na volta lá. O estádio lotado e conseguiu reverter essa vantagem para fazer esse 1-0. O Retrô que superou o trauma, né, dos pênaltis, né, como a gente já citou, várias decisões que perdeu, agora também vai tentar superar o trauma de ganhar um título. Né, um time que não conseguiu nem mesmo vencer a Série A2 pernambucana. Né, quando subiu foi vice-campeão para a decisão, depois perdeu finais também no Pernambucano. Agora terá a chance de conquistar também um título. Né. A questão dos pênaltis foi superada e agora a questão da taça é o objetivo da equipe que não tem conquistas e a Série D pode ser a primeira. Imagina só você conquistar seu primeiro título logo um campeonato nacional, né? Não seria nada mal para a equipe do Retrô que está almejando isso aí há bastante tempo e certamente vai chegar por toda a sua estrutura, seu investimento com muita força
na Série C de 2025. Bom, agora a gente vai, só para a gente não perder, né, a Confederação Brasileira de Futebol definiu as datas das 2 partidas das finais, né, da Série D. O primeiro jogo será no domingo que vem, dia 22, no Jonas Duarte, a partir das 4 da tarde, em Goiás. Já a grande decisão fica para a Arena de Pernambuco, 5 da tarde do outro domingo, no dia 29 de setembro, com um problema grande, né, uma divisão nacional que engloba 64 clubes, no fim de setembro já está finalizada, tanta gente aí desempregada, coisa que não deveria acontecer. Mas a gente vai para o nosso intervalo rapidinho, do quarta categoria, e a gente volta falando dos nossos erros de previsão que a gente fez na tier list lá, antes de começar a Série D. Daqui a pouquinho a gente volta. Série D tem aqui Brasileiro Feminino Série A2, também Terceirona Paranaense. Adivinha? O futebol Loja dos Holofotes, uma paixão pelo alternativo. Revista Série Z, a revista do futebol alternativo. Desde 2011, o site vozdatorcida.com traz o melhor conteúdo independente sobre o futebol paraibano, com credibilidade e sem compromisso de agradar ninguém. Para ficar por dentro de tudo que acontece no futebol da Paraíba, acesse vozdatorcida.com e siga em todas as redes sociais, @vozdatorcida. Chegamos com a segunda parte dessa edição do quarta categoria e já trouxemos aí, né, o que aconteceu nas semifinais que garantiram Retrô e Anápolis na grande decisão, valendo aí um título nacional. Mas antes da gente seguir com o programa, eu peço mais uma vez que quem está nos acompanhando que siga a gente no Instagram e também no Threads, no @pcategoria, se inscreva no nosso canal do YouTube, que é o Quarta Categoria Podcast, deixe o like nos nossos episódios. Isso ajuda muito a gente que está desde 2020 trazendo e produzindo conteúdo de qualidade sobre a Série D do Campeonato Brasileiro. Às vezes acertando, muitas vezes errando, como foi na tier list que a gente fez antes de começar a Série D, né? Falando sobre as expectativas de todos os 64 clubes. E aí tem que ter coragem também, tem que dar um crédito para a coragem que a gente tem de colocar cada um dos 64 clubes em uma prateleira, coisa para caramba. Bom, dos 4 que subiram, a gente acertou 2. Acertamos aí o Retrô e acertamos também o Maringá. Só que a gente foi muito bem nessa, né? Também na possível surpresa, a gente colocou o Anápolis por lá, então fomos bem nessa também. Mas a gente também foi muito mal em algumas outras situações e a gente vai exemplificar por aqui. Por exemplo, a gente está vendo aí a nossa tier list na tela, o Manauara, lá na última prateleira, da prateleira que diz que são equipes que nem deveriam disputar a Série D. Só que a gente explicou, claro, né, que o motivo da gente fazer essa escolha na época foi não por questão de campo, de time, de estrutura, mas sim por uma soberba, que a gente classificou como soberba dos responsáveis pelo clube, que falaram em tom bem sério de que caso o Manauara não subisse de divisão, ele iria fechar as portas do clube. O Robô acabou fazendo a melhor campanha entre todos os times da primeira fase, só que acabou caindo para o Retrô nas oitavas de final. O que é que vocês têm aí a falar sobre a torcida do Robô, que pegou no pé da gente pra caramba durante a temporada, né, por conta dessa tier list, e acabou que, apesar da melhor campanha na primeira fase, o time não subiu? Não só torcedor, né? Teve jogador também que mandou mensagem para a gente. Eu lembro até hoje, né, desse dia que a gente foi fazer a tier list, né? Eu lembro que comecei a falar do Manauara e ia falar meio que bem, mas aí eu lembrei, durante a minha fala, sobre essa questão, né, do presidente ter declarado que caso não subisse, a equipe se licenciaria, né? Acabei que mudei meu voto ali, porque, de fato, esse discurso vai totalmente contra, né, o que a gente pensa, né, sobre a Série D, do que deveria ser o pensamento de um time profissional. A gente não sabe como é que vai ser o futuro. Pelo que parece, o time continua, né, ativo. Não teria porque também, assim, não é uma escolha errada, né, apesar da fala que ele teve lá antes da competição. Perdão. Mas, de fato, né, o Manauara a gente colocou nessa última prateleira por essa questão, né? Eu acho que o único time que a gente colocou nessa prateleira que não deveria disputar pelo discurso, porque de fato
dentro de campo a equipe teria muito o que mostrar, né? O grupo Norte foi muito bem na Série D, né? Teve 3 equipes nas oitavas de final, o Manaus, o Porto Velho e também o Manauara, e o Manauara dominou a chave, até teve um pequeno susto, nem dá pra chamar de susto contra o Porto Velho, mas acabou que liderou de ponta a ponta, mas de fato, né? Esse discurso pré-Série D que motivou a gente a colocar a equipe da última prateleira, e acabou que dentro de campo a equipe demonstrou que de fato lutaria por coisas melhores e acabou que parou nas oitavas de final contra o Retrô. Eu não vejo nem só que a gente colocou o Manauara como uma questão só do discurso em si, mas eu acho que também tem um pouco da gente mesmo, enquanto podcast que fala sobre quarta divisão, de defender o nosso ponto de vista. Acho que foi isso pesou mais na hora de escolher do que a própria fala em si, né? Porque para mim a fala do presidente dos dirigentes lá do Manauara, a postura que adotaram antes da competição, é algo que é o senso comum da competição, de quem vai lá, clica em alguns portais grandes, né, na mídia tradicional, e vai ver, sei lá, uma matéria sobre o nome dos jogadores, nomes engraçados que jogam a Série D, né, de que é uma competição que basicamente é uma piada, né, e chegar num ponto de você ameaçar não disputar nada no ano seguinte, como se a competição fosse um mero cumprir tabela do início ao fim, né? Acho que é questão de desconhecimento, é senso comum, né? Um desrespeito à competição. E eu acho que nosso papel aqui no quarta categoria é sim não deixar que esse tipo de discurso prevaleça nunca. Né? Então aqui a gente faz a defesa da competição, e eu diria até que não foi um erro a gente ter colocado na prateleira do nem devia disputar. É óbvio, o time era muito forte, não só para o grupo A1, mas também um possível candidato para o acesso. Nesse sentido, obviamente a gente nunca colocaria o Manauara nessa posição, mas a gente tem como dever aqui de defender a Série D sempre, em qualquer circunstância. Então, acho que pela imagem da competição, a gente talvez foi um dos maiores acertos nossos nessa tier list. E caiu justamente para o Retrô, né, que é outro time que, diferente do Manauara, demonstrou muita resiliência em buscar, depois de vários insucessos, buscar justamente esse acesso, depois de 3 temporadas aí bem frustrantes, entrando como favorito, porque mostra que estrutura e investimento não é um caminho que é encurtado para você conseguir o sucesso, mas não é uma fórmula mágica, e parece que muitas vezes se dá discursos fortes assim para tentar motivar, porque você está muito seguro do trabalho que você está fazendo, mas a gente viu os discursos repetidamente dos dirigentes do Manauara falando sobre essa questão. Se a gente não subir, a gente vai fechar as portas, realmente demonstrando um tipo de soberba e de desconhecimento da competição, como se fosse só investir e ter dinheiro, que seria garantia de sucesso, de acesso para a Série C do Campeonato Brasileiro. E a gente espera que o projeto continue, que continue investindo, que siga fazendo elevar o futebol do Amazonas a um nível forte, como já foi em outrora com São Raimundo, por exemplo, como está sendo com o Amazonas, fazendo uma excelente Série B para quem subiu agora da Série C. Mas a nossa escolha, novamente, não foi por conta de simpatia ou não ao clube, mas realmente pela aparente falta de conhecimento de quem o dirigia. E eu vou deixar uma menção honrosa, uma menção errosa também para o Atlético Cearense, né? Que eu acho que também não foi errado colocar por lá, mas o Atlético Cearense chegou ali no mata-mata, fazendo uma campanha bem surpreendente e colocando o Ari entre os artilheiros da competição também, né? Se vocês puderem falar rapidinho também sobre a Águia Cearense, só para a gente arrematar para a próxima prateleira com nossos erros. O Atlético Cearense começou a competição como uma equipe que não deveria disputar. Teve bastante percalço no início, mas sob a liderança do Ari dentro de campo, né, o faro de gol do presidente e ídolo do clube, né, o time conseguiu esboçar uma reação muito boa no final da primeira fase. E também, né, não querendo
desmerecer o Atlético Cearense, mas também tivemos equipes que eram para estar brigando na parte de cima e que também cederam esse espaço para o Atlético Cearense crescer na competição. E aí eu falo do Souza, eu também falo do Santa Cruz de Natal, que era uma equipe que era tida como uma equipe de cumprir tabela, mas que por boa parte ali da primeira fase ocupou o G4 e fazendo partidas muito interessantes, né? Potiguar também, que foi longe ano passado. O Potiguar ano passado foi muito bem, esse ano foi muito mal, né? E o Atlético Cearense aos poucos foi crescendo na competição e ocupando esse espaço de quarta força do grupo A3, né? E acabou na quarta posição, né, dessa chave, né? Classificação muito merecida, né? E acabou caindo para o Itabaiana na fase seguinte e podendo ter surpreendido, né? Venceu a primeira partida, né? Pegou um pouco de surpresa o Itabaiana, que já vinha em uma certa decadência ali no final da primeira fase, que poderia ter desencadeado numa eliminação precoce de uma equipe que conquistou o acesso, né? E além do Atlético Cearense, também devemos mencionar, claro, o Novo Hamburgo, né? Que passou pelo menos de fase, né? Acho que também tem muito da questão de tudo que aconteceu no sul do país, especialmente no Rio Grande do Sul, que deu uma embolada na chave no geral, acabou impactando não só as equipes gaúchas, mas também a equipe do Paraná e Santa Catarina. Então o grupo teve uma dinâmica diferente e o Novo Hamburgo se sobressaiu mesmo estando inserido no cenário da tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul. Então, uma menção também honrosa e errosa aí para a equipe do Noia, né? Exatamente, muito bem lembrado também. Na prateleira de cumpre tabela, que seriam os times que não iam chamar tanta atenção assim, que provavelmente cairiam na primeira fase, podiam brigar por vaga ou não, mas não seriam nem perto os candidatos ao acesso. A gente já citou o Itabaiana, né, que a gente colocou por lá e que acabou subindo de divisão, foi semifinalista agora. E eu acho também que dá para colocar na lista de erros o Iguatu, né, que caiu para o Anápolis no mata-mata do acesso, mas fez uma competição bem consistente, ficando ali no G4 a primeira fase inteira, passando por dois mata-matas, né, e acabou caindo. E para falar dos acertos também, o Nova Iguaçu, né, muito badalado ali pelo vice-campeonato carioca e por ter um investimento um pouco maior, a gente falou também que o Nova Iguaçu cumpriria a tabela, que não ia dar em nada e acabou não dando em nada, mas eu queria que vocês falassem sobre principalmente agora sobre nessa prateleira, né, os nossos erros sobre o Itabaiana, que a gente já falou bastante por aqui. Acho que a gente dá para ficar mais até do lado do Iguatu, né, porque a gente vem falando do Itabaiana fase após fase, porque ele chegou até as semifinais. O Iguatu tinha o contexto do grupo, né? O grupo A3, tinha o 13, o América de Natal, o Souza, a gente colocava o Santa Cruz de Natal na frente da equipe, né? Então tinha um contexto para colocar aqui como tabela. Acabou que no grande campo subverteu essa nossa ideia, né? Tanto que deixou o Souza para trás, né? Deixou o América para trás também, quase conquistou lutou pela liderança da chave em certo momento, mas de fato, né, o contexto do grupo colocava o Iguatu nessa situação para nós, né? Esse cumpre tabela tem muito acerto também, né? Só para citar, né? O Sergipe talvez seja o caso mais clássico nesse cumpre tabela. Cascavel também é outro caso bem simbólico dessa série D. Mas de fato, né? O Iguatu a gente colocou ali como um cumpre tabela pelo contexto da chave. Era uma chave. O grupo A3 historicamente vem se tornando o grupo mais forte da competição, né? Então podia ter essa a equipe, assim, esse grupo tabela também engloba quem passasse de fase, né? Já que a gente colocou 4 equipes na primeira prateleira e 12 na segunda. Então, o grupo tabela também serviria para essa questão, mas acabou que, de fato, né, o Iguatu chegou até a vaga, até a disputa do acesso, acabou ficando fora. Assim como o Brasiliense, a gente bem colocou como grupo tabela, também subverteu a lógica histórica da equipe, né, na competição, né? O time que vinha apostando muito em medalhão, acabou que apostou aí um time mais de Série D, mais jovem, mas que conhece muito bem a competição, e também chegou até a disputa para conquistar a subida e também ficou pelo caminho. Mas, de fato, para mim, o Iguatu é muito mais pelo contexto da chave, que a gente colocou ali dentro do tabela,
E o Brasiliense, só para já citando, pelo histórico da equipe, né? Que então nos passava confiança, mas que acabou chegando bem longe na competição também. Eu também queria mencionar, voltar até o tópico anterior dos nem deveria disputar e também fazer outra menção honrosa e rosa ao Itabuna, né? Que foi uma equipe que também, que na verdade, assim, dentro do contexto da primeira fase, acabou entrando com uma possível surpresa, né? Acabou fazendo uma grande campanha por boa parte da primeira fase, né? Aí depois acabou perdendo alguns atletas por Vitória, tendo em vista que a equipe que formou o Itabuna tinha grande parte de atletas do sub-23 da equipe do Vitória da Bahia, e aí acabou caindo um pouco de produção, mas chegou a bater o próprio Anápolis, que conquistou um acesso no jogo de ida. Então, Derrubou o treinador do Anápolis? Pois é, derrubou o treinador do Anápolis, então poderia ter causado uma mudança aí no panorama da série, podia ter causado até mais erros pra gente aqui, né? Agora, falando dos cumprir-tabela, também citar aí alguns acertos, como o próprio Crack, né, que fez uma boa primeira fase, acabou sendo eliminado na sequência pelo Nova Iguaçu, que também foi uma equipe que cumpriu tabela até de uma forma bastante digna, embora tenha sido eliminado em casa diante da Inter de Limeira. O Real Noroeste fez a campanha a cara do cumprir-tabela, né? Foi uma equipe que brigou para ficar de fora até o final, conseguiu a vaga na última rodada e na fase seguinte acabou caindo para o Brasiliense, como sempre acontece aqui pelo futebol capixaba, e entre outras equipes. E talvez mencionar um erro aí nesse cumprir-tabela seria o Porto Velho, que acabou figurando como uma possível surpresa, né, ao final da campanha, né? Acabou fazendo uma grande primeira fase, terminando como vice-líder, quase tirando a invencibilidade do Manauara em uma das partidas, empatando em 1-1 em casa. Classificou diante do River do Piauí, vencendo toda aquela história da camisa, do peso da camisa, da tradição, e chegando com muita força na fase seguinte, e por pouco não eliminando o Itabaiana nas oitavas, podendo quase brigar aí por um acesso, botando o futebol de Rondônia em outro patamar aí na competição. São menções honrosas realmente de equipes que acabaram surpreendendo a gente de certa forma, né? Ainda bem. A gente vai passar para outra prateleira que era de possível surpresa, e lá a gente colocou o Anápolis, que acabou subindo, né? Correndo por fora ali e acabou conquistando o acesso. Só que entre os erros, eu acho que 2 saltam os olhos. 2, talvez 3. Acho que o maior deles talvez sejam o Barra, que fez um investimento muito grande para ser o vice-lanterna do grupo A8, e o Águia de Marabá, que mais uma vez fez uma excelente Copa do Brasil, com jogadores aí com um time já bem estruturado, né, que já trabalha junto há muito tempo, e foi o lanterna do grupo A2. E aí temos mais 2 menções honrosas. Acho que fica para o Água Santa, que se esperava muito por ser aquele time vice-campeão paulista do ano passado, e para o União Rondonópolis, que a gente também colocou como possível surpresa e não conseguiu se classificar sequer para a segunda fase. E aí eu queria que vocês tentassem falar aí um pouco mais rapidamente, que o tempo está corrido, justamente sobre o Barra, com todo esse investimento. Felipe, você que mora no Paraná, né, acompanhou talvez um pouco mais de perto do que a gente, e também desse Águia de Marabá, né, que foi uma decepção muito grande essa campanha de lanterna da chave. Ficando atrás, inclusive, do Cametá, que estava lá na nossa última, de que nem deveria participar. Sobre o Barra, né? É o contrário do Retrô, né? Pelo menos nessa edição, né? O Barra tem uma estrutura invejável para clubes de Série A, né? É um time muito promissor, que a gente colocou ali como uma possível surpresa por todo esse investimento, por ter um elenco que, assim, de pelo menos folha salarial de Série C, mas acabou com nomes de jogadores de Série C, mas acabou que foi muito mal, né? Muito mal mesmo, assim. Essa vice-lanterna foi uma das grandes decepções da competição, por tudo isso que a gente colocou de expectativa. Tem muito que aprender com o Retrô, né? Por essa insistência que a equipe teve, né? Ter essa ligação, né? De ter uma estrutura muito boa. O Barra tem mais apoio, digamos, de torcida, né? Fica ali em Balneário Camboriú, então acaba que consegue ter mais gente, apesar de não jogar indo de casa de fato, né? Teve que mandar as partidas fora, mandar as partidas dentro de casa com um mandante fora
da cidade, né? Então isso também dificultou a equipe, mas o elenco, né, poderia sobressair muito bem, como foi com o Retrô, né? O Retrô não tem torcida, e acabou que o elenco, o time conseguiu fazer que chegasse ao acesso, e o Barra não teve essa oportunidade, né? E só destacando também, né, que a gente, dos 16, a gente colocou nas duas primeiras prateleiras, a gente acertou metade, né, que chegou das oitavas, né. Então é um ponto também para se destacar, né. Mas eu quero também fazer essa menção ao Rondonópolis, né, que de fato foi muito mal, uma equipe que eu vislumbrava até mesmo disputar o jogo de acesso, acabou que foi muito mal na competição, ficou até fora da segunda fase, assim como a portuguesa, né? Apesar que a portuguesa foi bem, né? Conseguiu chegar até as oitavas, então também entrou no nosso bolo. Na verdade, o que eu citar é o Água Santa, que é outra equipe aí que aquela cota paulista de Série D é um time que na próxima edição voltará como favorito a subir, mas claro que tem que provar isso de campo, mas também foi uma surpresa negativa, digamos. Ainda mais que perdeu para o Brasil de Pelotas, que não era um jogo tão atípico assim para passar de fase. Por exemplo, que ficou pelo caminho também. Mas o Barra, de fato, foi a grande decepção entre esses que a gente colocou na segunda prateleira. E destaca também, né, positivamente, né, o Cianorte conseguiu chegar até as oitavas, né, assim como o Altos, né, que atrapalhou a vida do 13, quase conseguiu passar de fase, mas quase conseguiu disputar o jogo do acesso, e é isso, né, o Barra de fato foi a decepção, mas chega também o Cianorte e o Altos como pontos positivos dessa nossa lista também. Só para pentear rapidinho sobre esses times aí das possíveis surpresas, né? União Rondonópolis, para mim, uma tremenda decepção por conta, não só pelo grande estadual que fez e pela queda, né, para a Série D, né? Uma queda de rendimento, entrou uma crise técnica a equipe do Mato Grosso, né, durante a competição. E uma crise tão forte que não chegou nem ao ponto de competir pela vaga, né, num grupo que é totalmente acessível, que é o grupo A5, né, uma equipe que geralmente é um grupo que é realmente de 4 times só, e geralmente a parte de baixo tem muito time que é saco de pancadas durante a competição, e o União Rondonópolis ficou no meio disso aí, não chegou nem ao ponto de ser um saco de pancada, mas passou muito longe de brigar por algo, né? Se ocupou o G4 em algum momento, foi lá no início e depois para nunca mais. Uma tremenda decepção. O Água Santa, né, como foi citado, vai entrar para a história dessa edição da Série D como o time que perdeu para o time que tomou de 9 do Brasiliense, né? Então, assim, para o que era a expectativa que era o Água Santa, para pensar nessa realidade, ficou um pouquinho abaixo, mas é um clube que dá para se esperar algo aí mais para frente, né? Para a próxima temporada, vamos ver se o Água Santa faz valer o investimento que geralmente as equipes paulistas trazem para a competição, né? O Barra, pelo investimento, é mais decepção até que o Águia de Marabá, né? Embora o Águia de Marabá tenha camisa, tenha uma estrela aí de um título estadual recente, né? O Barra trouxe um investimento que geralmente pesa muito mais do que a própria camisa na Série D, e o Barra não passou de um 7º lugar, né? Então, pensando nesse contexto, fica um pé à frente como maior decepção em relação ao Águia de Marabá, que fez uma campanha muito feia nessa edição de Série D. O Barra chegou a contratar o Felipe Surian, treinador, né, que tem passagens recentes para o Sampaio Correia, Botafogo, Volta Redonda, vários clubes que disputam a Série C. Acho que tinha como principal jogador o Alex Henrique, né, ídolo da Aparecidense, que deixou o Aparecidense depois de 350 anos para jogar a Série D pelo Barra, e nada disso foi suficiente. Chegando aí na prateleira que colocamos aí como os times que subiriam, né, junto com Maringá e Retrô, que realmente conseguiram subir, a gente destacou América de Natal e Souza. A gente falou bastante sobre as decepções que esses clubes geraram durante a competição, né? Mas eu queria trazer o destaque para o América de Natal,
que no primeiro ano de SAF, com investimento muito alto, acabou caindo já no mata-mata da segunda fase para o Retrô nos pênaltis. E o Mecão, que sonhava aí nesse acesso, né, nesse bate e volta para a Série C, contando com o aporte de uma folha salarial de quase R$1 milhão, acabou ficando pelo caminho cedo demais. Bom, o América de Natal, até o final da primeira fase, fez uma campanha padrão América de Natal, né? Sem muito estrelismo, mas conquistando os pontos naturalmente até, né? Acabou não alcançando a segunda posição do grupo, já que a primeira já era muito difícil ali com 13 disparado, né? Viu o Iguatu ser esse segundo destaque, que normalmente o América de Natal é esse segundo destaque, acaba que não é uma equipe que não se sobressai tanto na primeira fase, igual a gente acompanhou em outras edições, até mesmo na edição que foi campeão, né? Só que na segunda fase pegou uma equipe que tem muito investimento, assim como o próprio América, então já pegou um desafio muito grande logo de cara, e daí veio a decepção. E a decepção não é nem pelo fato de ter pego um adversário muito forte, mas da forma como foi eliminado, né? Durante aquela decisão de pênalti, teve condição de sacramentar a classificação e acabou por uma cobrança assim, né, no mínimo desrespeitosa, nem só com o adversário, mas também com o seu próprio torcedor, né? Uma cobrança desleixada. Na última batida, deu sobrevida para o Retrô e acabou que o América voltou para casa mais cedo, né? Então, assim, foi decepcionante pela forma como caiu, né? Nem só também pelo investimento, porque pegou um adversário também, como a gente falou muito bem aqui em vários episódios, né? Era uma final antecipada, né? Então, assim, o América de Natal sai como uma das grandes decepções, mas tem esse porém ainda, né? De ter pego um adversário difícil e que pode ser campeão aí desta edição. Já o Souza, esse não tem desculpa, né? A campanha do início ao fim, muito abaixo do que a gente espera, muito abaixo do investimento do Souza e muito abaixo do que foi o Souza no primeiro semestre de 2024, né? É uma equipe que a gente considerou aqui uma sensação da temporada, né? Pelas classificações na Copa do Brasil, pelo que fez no Campeonato Paraibano sendo campeão, né? Então, assim, foi muito pouco que produziu o Souza nessa Série D. É até duro falar isso, mas o Souza teve momentos na Série D que mereceria nem ser colocado, nem deveria disputar, né? Um time que muitas vezes aí demonstrou uma apatia enorme com a competição e, assim, se o América tinha uma sobrevida, né, ali no final da primeira fase, o Souza não demonstrou isso em nenhum momento, né? O América teve essa sobrevida que a gente colocava ali que poderia ser um arranque para conquistar, coisas maiores na disputa, mas também parou logo no primeiro mata-mata. Mas o Souza, de fato, foi o nosso... Assim, foi um erro, mas assim, de fato, a campanha tão ruim que foi surpreendente, né? Não foi uma questão assim de... Não foi havia argumentos para colocar o Souza como candidato a acesso, né? Pelo histórico de 2023, quase conquistou o acesso, mas também pela campanha que fez esse ano, campeão paraibano, pela Copa do Brasil que fez, eliminando o Cruzeiro. Então tinha todo o contexto para colocar. Mais ainda do que o América, a gente foi parar para pensar, né? Pela questão do contexto mesmo, já que o América, já que a gente sabe que investimento, dinheiro, muitas vezes não significa acesso. E o América provou isso, né? Foi um dos que provou isso nessa edição, né? E a gente quis meio que se enganar que poderia ter um ranking. O América também demonstrou muito disso, né? Parecia que confiava muito no histórico, né? Tipo, em 2022 conquistou ali o acesso depois de uma arrancada no mata-mata, parecia que se escorava muito nisso nessa edição, não conseguiu provar dentro de campo, ficou pelo caminho também. Mas de fato foram dois erros aí grandes, mas a gente teve dois acertos bem certeiros também com o Retrô e Maringá que conquistaram o Retrô com mais dificuldade, né, com disputa de pênaltis para passar de fase, para passar de todas as fases, com finais antecipadas também, quando o Maringá foi mais soberano e conseguiu chegar até o acesso de maneira mais tranquila, entre aspas, já que o jogo final foi bem disputado também.
Pois bem, passamos aí a limpo, além das semifinais que definiram o Anápolis e o Retrô como finalistas, também sobre a nossa tier list que a gente fez antes de começar a Série D, nós mesmos apontando os nossos grandes erros aí naquela escolha que foi feita de 64 clubes antes da bola rolar na competição. Então agora vamos para as nossas considerações finais. Muito obrigado, Felipe, muito obrigado, Marcos, e agora ficam aí as despedidas de vocês. Agradecer, né, por mais um episódio, né, chegamos aí até, restam apenas 2 agora na competição, Retrô e Anápolis vão disputar a taça, vamos ver aí quem vai conquistar a cereja do bolo, que é muito especial, também que tem questão financeira. Agora a gente volta, digamos, a semifinal, foi muito emocionante, né, isso não tem como negar, a gente fala sobre essa fase que ela não tem tanto apelo quanto as outras, não tem tanta competitividade contra as outras, mas agora voltamos, né, com a final, para ver quem conquista essa taça. E sem aquele apelo, né, de que se existe uma vaga para o campeão da Série B da Copa do Brasil, poderia também ter uma vaga para quem é campeão da Série D também da competição, assim como também a Série C, claro, deveria ter também essa vaga. Mas, por enquanto, o que resta é a taça e também a questão financeira, que é uma grana a mais para as equipes, para a equipe que foi campeã da Série D desse ano. Bom, primeiramente agradecer por mais um episódio de quarta categoria e destacar aí o mercado da bola daqui do Espírito Santo, principalmente no que se trata de Série D. Né? Temos aí 2 participantes para o ano que vem, o Rio Branco e o Porto Vitória. E o Rio Branco, além de ter anunciado o Emerson Martins, que estava no Caxias jogando a Série C, né? Agora anunciou o zagueiro Matheus Castelo, revelado pelo América de Natal, já passou pelo Campinense, já passou também pela Jacuipense, equipes que são tradicionais na Série D, e que estava jogando pelo Cianorte nessa Série D, né? Zagueirão, e também já teve passagem aqui pelo futebol capixaba, pelo Real Noroeste, inclusive sendo campeão da Copa Espírito Santo. Né? E por fim eu queria mandar um abraço também para um espectador nosso, né? Que é o Adilson da Rádio Iconha, me cumprimentou no último jogo lá da Série B estadual, entre Tupi e Esporte, falou que acompanha o nosso programa, até descreveu o último episódio para mim, comprovando que é fã de carteirinha do nosso podcast. Vou aproveitar para mandar um abraço também para o Jarbão, né, torcedor do Botafogo, está sempre ali nos arredores do Almeidão com suas camisas, também acompanha sempre o quarta categoria. Um abraço para ele e também um abraço e os parabéns para outro telespectador, amigo nosso, que é o Sérgio Souza, né, que completou idade nova essa semana também, está sempre ligado aqui no quarta categoria. Dessa maneira, ilustre do Brasiliense. Exatamente, pois é. Dessa maneira, a gente vai encerrando essa edição 132 do quarta categoria, agradecendo a todo mundo que nos acompanhou, né? E na semana que vem a gente volta para falar sobre o primeiro jogo da final da Série D do Campeonato Brasileiro. Agora todo mundo vai buscar o seu título nacional, um título nacional para chamar de seu. Então, um abraço e até a próxima.